Eu tenho visto muito assessor de investimentos sendo penalizado pelos seus escritórios, pelos sócios majoritários dos escritórios e muitos deles também querendo sair desses escritórios e não conseguindo por vários motivos. E aí eu tenho uma pergunta para você: você já jogou poker? Imagina que você estivesse jogando poker. E aí o seu oponente decide as cartas que ele vai jogar, pega o baralho e começa a olhar que carta que eu quero jogar. E aí ele pega essas mesmas cartas e decide com cartas que você vai jogar. E além disso, ele também escolhe as cartas que vão virar na mesa, ou seja, ele tem total controle. E caso você ainda decida, eu vou sair desse jogo, cara, por mais que você estivesse ainda ganhando, o que seria quase impossível, você perderia tudo e ainda teria que pagar para sair. É exatamente assim que muitos assessores estão se sentindo. Talvez você não sabe nem jogar poker, mas com certeza entende que toda essa situação que eu falei seria extremamente injusta numa mesa de poker, certo? É exatamente assim que está acontecendo o mercado de assessoria, infelizmente. Muitas pessoas estão insatisfeitas, se sentindo injustiçadas por vários motivos que eu quero listar aqui, todos esses motivos para você. Mas, além disso também, eu quero te fazer um convite, mas não só te fazer um convite. E mesmo que você não aceite o meu convite, chegou aqui no final desse vídeo e você fala, Rick, legal, mas eu acho que não é pra mim. Tudo bem, mas no final desse vídeo você vai ter entendido como que você pode não passar mais por essa situação de ficar com uma pessoa tomando conta praticamente da sua vida e decidindo o que você pode, o que você não pode fazer com seus clientes, o que você pode, o que você não pode fazer com os produtos que você indica para o seu cliente. Então, por isso, eu quero que agora você tenha o controle dessas cartas, que se você quiser sair da mesa, você saia sem ser penalizado e sem pagar nada por isso. Hoje, muitos assessores estão se sentindo prejudicados, como se tivesse numa mesa de poker como essa, onde outra pessoa está dando as cartas e talvez ele também não está percebendo. Por exemplo, vê se você está passando por algum desses problemas aqui. Você tem um ROA baixo com um patrimônio alto atendido, ou então você tem promessa de sociedade no seu escritório que nunca se torna realidade. Líderes cobrando horários de entrada e de saída do escritório, sendo que você não é um contratado, não é um CLT, mas sim um autônomo. Pressão para vender produtos por parte do escritório. Tem uma receita volátil, já que você está no modelo comissionado, e um mês você vai muito bem, enquanto no outro não vai tão bem assim. Cláusulas leoninas no contrato, como não solicite e não compete, te impedindo de sair caso você queira sair porque já não está mais contente com esse escritório. Os seus clientes, mesmo sendo do seu network, estão presos ao escritório, dificultando a sua mudança. Metas de produtos a serem atingidas, mesmo que não sejam os melhores para o seu cliente. Pessoas de outras áreas passando por cima do que você pensa para os seus clientes só para vender produtos desalinhados e fazer mais receita para o escritório. E você vê até mesmo no FIFIXO uma boa solução para uma boa receita, mas o seu escritório impede de você fazer essa mudança. Talvez você esteja se perguntando aí, mas quem é você para estar falando sobre todos esses problemas? Como é que eu sei desses problemas? Bom, primeiramente, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro um pouco antes da crise de 2008. Em 2011 eu me torno assessor de investimentos e eu e o Thiago Nigro decidimos abrir um escritório chamado MN Investimentos. Esse escritório de assessoria, que teve mais de 60 assessores, alcançamos um pouco mais de 1 bilhão e depois fizemos fusão e nos tornamos o maior escritório de assessoria do Brasil. Durante todo esse tempo deu para ver muito problema de assessores, tanto assessor que queria ser CLT, assessor que queria ser autônomo, deu para ver vários e vários problemas. Eu mesmo me sentia mal, por exemplo, de assinar um contrato que tivesse um não solicite, onde eu não poderia levar a minha mãe, o meu pai, por exemplo. Não faz nenhum sentido a gente chegar para assinar um contrato onde eu saiba que, caso eu queira sair dali, eu vou ter que vender praticamente minha alma para esse escritório e depois vou ter que recriar toda a minha carreira, toda a minha carteira. Eu sei que isso dói e também as outras várias coisas que eu listei aqui também machucam demais. Foi aí que eu entendi que o ideal mesmo seria se eu tivesse em um escritório que ele não tem não solicite, por exemplo, e eu possa levar
levar os meus clientes. O mais justo seria que eu levasse os meus clientes. Se o escritório tem algum jeito de gerar lead pelo marketing digital ou por alguma influência dos sócios do escritório, qualquer coisa do tipo, eu mesmo como assessor preferiria que esses leads ficassem mesmo no escritório, mas que os meus, do meu network, os que eu pedi indicação, os que eu batalhei, criei meu próprio evento, esses ficassem comigo. E também que não tivesse um não compete, por exemplo, que eu não precisasse assinar que eu saindo daqui eu não posso abrir meu próprio escritório, que eu não posso entrar em outro escritório, que eu não posso trabalhar no banco caso eu queira. O não compete, na minha opinião, ele não faz sentido nenhum também nesse ponto, até porque eu não sou um sócio majoritário. Durante todos esses anos também aconteceram várias e várias mudanças na profissão e até mesmo a CVM que encabeçou essas mudanças. Como, por exemplo, deixou de se chamar agente autônomo de investimentos para se chamar assessor de investimentos. Essa foi uma grande vitória, apesar de parecer pequena por conta de ser só um nome. Mas mesmo pensando no nome agente autônomo de investimentos, o nome autônomo não tinha peso nenhum praticamente para esses escritórios, onde a gente via um agente autônomo de investimentos parecendo CLT. Seria muito bom se a gente tivesse um escritório onde realmente você fosse autônomo, que você pudesse cuidar de que hora que você quer chegar, que hora que você quer sair, se você quer ir para o escritório. Então seria muito bom que tivesse um escritório que ele não tivesse essas amarras, que tivesse a real liberdade de tempo, a real liberdade geográfica, para que você alcançasse a liberdade financeira, né? Aliás, essa foi uma promessa que muitos escritórios de assessoria usaram para trazer bancários, para trazer pessoas de outra área, como engenharia, advogado, servidor público, falando que na assessoria teria uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo. Então seria muito bom que realmente existissem escritórios que dessem essa liberdade, que falassem, olha, aqui você não precisa vir no escritório, não ter um escritório fixo para você ir. Caso você queira ir, que tenha o escritório, é legal, mas você não precisa ir, você trabalha de onde você quiser, literalmente. Que você trabalhasse o horário que você quisesse, literalmente. E um outro ponto que aí já não tem tanto a ver com o escritório em si, mas muito a ver com o modelo, que é a receita recorrente. Quando eu estava como assessor, uma dor muito grande era começar o mês sem saber o quanto de receita que eu ia fazer, né? Tinha volatilidade, um mês eu faço muito, outro mês eu faço pouco, porque eu tô comissionado. Então seria muito bom que existisse um escritório, um modelo onde eu atue como eu quero. Eu quero trabalhar no modelo fee-based porque eu acredito que é mais interessante para o meu cliente, que é mais interessante para mim também, porque eu vou ter uma receita recorrente de fato, não mais ficar dependendo de tenho que captar mais, tenho que vender mais seguro, tenho que convencer o meu cliente de fazer uma mudança, e é justamente aí que pega, onde muitos donos de escritórios começam a empurrar produto no assessor e fazer com que o assessor empurre produto no cliente. Então se você está aqui, muito provavelmente você sente essa dor ou conhece algum assessor que sente essa dor de não poder indicar o produto que ele acha que é mais interessante para o cliente. Até porque se for indicar, por exemplo, um título público, que a gente sabe que não paga nada para o assessor, hoje no modelo de comissão você não indicaria. Eu mesmo, como assessor, não indicava, porque eu não ia ganhar nada. Agora, um dono de escritório pode fazer um esforço para que você venda uma debenture sem que você queira vender aquela debenture e ter que achar um meio termo. Isso doía muito. De novo, seria muito bom se a gente pudesse ter um modelo como o fee-based, que já existe no Brasil, onde você possa ter uma receita recorrente. E eu tenho certeza que não compete, não solicite, essa liberdade de horário, liberdade geográfica, tudo isso eu tenho certeza que você concorda e que você gostaria também. Só que tem um ponto muito importante aqui que eu falei sobre o modelo fee-based. E talvez você não acredita que é o melhor modelo para você e para o seu cliente. E por isso você nunca foi atrás, ou se foi atrás, não quis oferecer para o seu cliente. Então por isso eu quero junto com você fazer um cálculo aqui, onde a gente vai entender se sim, faz sentido para você, se faz sentido para o cliente, e aí sim a gente consegue ter um pouco mais das cartas nas nossas mãos. E aí vindo aqui para a planilha, vamos imaginar aqui que você no modelo comissionado, né, que é o modelo hoje de mais de 90% dos assessores e no Brasil, que você captou aqui R$1 milhão, tá certo? Então você vai fazer a sua alocação, e aqui a ideia não é a gente se prender na alocação, não é entender, eu não alocaria 5% em COI, não alocaria 10% em renda variável, não é isso.
Esse modelo aqui eu já apresentei para mais de 500 assessores, eles olharam, validaram, alguns criticaram alguma coisa, falou, pô, acho que ali não tem que ser 5% de FII, tem que ser 2,5%, tem que ser 3%. E aí a gente chegou num consenso e por isso que eu estou apresentando para você, já validado por vários e vários assessores aqui. Então imagina só que você pegou R$1 milhão e foi alocar aqui nessas classes de produtos. COI, renda variável, renda fixa e fundos de investimentos, tá bom? E aí a gente está colocando aqui 5% em um COI de 5 anos, vencimento para daqui 5 anos. Ou seja, eu vou alocar então R$50 mil. Eu sei que muitos assessores, né, e você deve conhecer algum outro assessor aí, que não aloca só 5%, que ele aloca 10%, que aloca 7%, 15%. Mas vamos aqui focar só no exemplo aqui, para a gente não extrapolar também, porque eu sei que tem muito assessor que extrapola. R$50 mil então, sendo que esse COI ele paga um FII de 2,5%. Eu vou anualizar isso aqui fazendo uma conta de padaria, obviamente, mas colocando aqui que 2,5% é o FII total, então se eu ficar 5 anos nesse COI, quer dizer que anualmente esse cliente está pagando 0,5% para mim sobre esse valor que eu aloquei. E aqui é muito da argumentação de muitas pessoas que falam assim, mas o COI ele tá me pagando 0,5%. Ele está mais barato do que o modelo FII-Based se eu cobrar 0,70%. De fato, olhando isoladamente assim, faz sentido. Mas eu vou mostrar para você que no todo não faz sentido. Porque tem um detalhe muito importante aqui no FII-Based que faz com que o cliente pague menos do que ele está pagando hoje no modelo comissionado, tá bom? Então vamos lá, 0,5% e o cliente está pagando R$250 por ano. Já na renda variável aqui, vamos imaginar que você vai alocar 10% desse patrimônio em renda variável. E aí, como renda variável é 0,5% a cada movimentação ali, né? Então, se você fizer algumas movimentações, não vai ser só 0,5%. Você tem que contar quantas movimentações você fez naquele ano. Pegando uma média aqui, como eu disse, desses assessores que eu conversei, eles disseram que alguns movimentam muito, outros movimentam bem pouco, mas isso daqui não vai fazer diferença no final, então não precisa se ater a esse valor aqui exatamente, tá? Então vamos lá. 0,5% a cada movimentação, vamos supor que eu movimente R$50 mil desses 100 todos os meses. Ou seja, se eu movimentei aqui 50 para um lado, 50 para o outro a cada mês, significa que eu vou ter movimentado R$100 mil todos os meses, o que vai dar ali em torno de 6% no final do ano, o que dá um total ali nominal de R$6 mil. Já em renda fixa, se eu alocar 40%, ou seja, R$400 mil, né, desse 1 milhão, vamos dizer que na corretora esteja lá 0,30% ali, que é o pagamento do FII. No ano, ele teria me pago ali 0,15%, ou seja, R$600. Já em fundos, eu alocaria 45%, 450, como o fundo já é anualizado, então 0,25 teria pago ali 1.125. No ano, então esse cliente teria pago para mim 7.975. Você como assessor aí teria um ROA de 0,8%. Se você tiver um repasse de 50% no escritório, significa que você teria então R$ 3.987,50 a receber, ainda a pagar impostos aqui, mas no bruto seria esses 3.900 mais ou menos R$ 4.000. Pô, legal, então o seu ROA é de 0,80. Talvez, no seu caso, você pense, mas o meu ROA é de 0,40, o meu ROA é de 0,35, de 0,50. Tudo bem, não tem problema. A ideia aqui é você entender o quanto que um cliente economiza entre esse modelo e o modelo de FII-Based, tá bom? Então vamos lá, no modelo de FII-Based agora, imagina que eu aloquei R$1 milhão também, só que eu não vou mais alocar em COI. Eu não sei você, mas eu não acredito muito nesse produto. Aqui a gente não precisa entrar nesse mérito, mas por não acreditar tanto nesse produto, então eu decidi não alocar nesse produto. Então eu não aloco nada. Em renda variável, como eu não tenho um incentivo de ficar movimentando para ganhar dinheiro em cima disso, então eu movimento bem menos. O que a gente sabe historicamente que se eu movimento menos, e esse é um investimento de conta negativa, né, de soma negativa, é como se eu estivesse deixando o patrimônio render e não só cobrando taxa em cima desse patrimônio. Então, R$100 mil, se eu movimentar uma vez a cada ano, né, o que seria muito ainda, eu pagaria, ou o cliente na verdade pagaria 0,5%, o que geraria R$500
por ano. Já em renda fixa, seguindo o mesmo exemplo aqui, só que aqui eu coloquei de 3 anos, é o que eu alocaria ali para 3 anos, mas para efeito de exemplo, vamos mexer aqui na planilha agora e você veria, se fosse de 2 anos, você veria 0,30% e o cliente pagaria ali anualmente 0,15, ou seja, R$600. Já em fundos, mesma coisa, só que eu estou tirando 5% que ficaria em COI, jogando para fundos de investimentos, o que daria R$500 mil aqui. No final, 0,20 daria R$1.000. Ah, Rick, pô, aqui ele está pagando menos. Eu poderia também deixar idêntico, que seria o 0,25 aqui, o que daria 1.250. Receita total, então, 2.350. É isso que o cliente pagou. Se fosse no modelo comissionado, daria então um ROA de 0,24%. Vamos dizer que eu cobre 0,90% no modelo fee-based. Olha só que interessante. Esse cliente, ele teria pago R$9.000, certo? Por ano, o que daria ali 4.500 para o escritório, 4.500 para o assessor. O cliente receberia R$1.850. E aqui é onde causa espanto para muita gente. Como assim o cliente receberia? Porque se eu estou alocando em renda fixa e em fundos, o que gerou de comissão volta para o cliente. Ou seja, como renda variável não volta, isso fica para a corretora, fica para a B3, enfim, esse não vai para o bolso também do assessor no caso do fee-based, mas em cima do que foi cobrado aqui de renda fixa e fundos, isso volta para o cliente. Ou seja, é como se fosse um cashback de 1.850 que iria para o seu bolso como assessor, mas agora vai para o cliente. No final, o cliente receberia anualmente, seguindo esse exemplo aqui, 0,19%, o que daria um final para ele pagar 0,72 e não mais 0,90. Ou seja, um cliente que estaria aqui pagando 0,80, alocando em COI, que é um produto que a gente sabe que ele não tem uma certeza de alcançar a rentabilidade dele, fazendo movimentações em renda variável, que a gente sabe que isso acaba penalizando, né? A probabilidade de penalizar o cliente é muito grande. Geraria ainda 0,8 para o assessor. E você teria que ficar fazendo aquelas movimentações, buscando praticamente pelo em ovo para fazer alguma movimentação. O que a gente sabe que isso dificulta muito o nosso trabalho no dia a dia. Enquanto no modelo fee-based, você não teria toda essa dificuldade de ficar movimentando o cliente e ainda assim alocaria ele sabendo que ele vai ter uma rentabilidade mais assertiva, já que não está tendo tanta movimentação assim, e também ele receberia um cashback do que foi investido, deixando ainda mais barato do que ele já pagava em commission. E aí pode vir uma outra objeção aqui sua de pensar assim, tá, mas esse é o assessor que aloca a 0,8 e o assessor que aloca a 0,4. A gente poderia ver isso facilmente também se eu alocasse da mesma forma aqui no modelo commission, só que no modelo commission alocando 1 milhão também, se fosse um cliente que você está conseguindo gerar um ROA de só 0,4, que é a maior parte dos assessores hoje tem essa realidade aqui, recebe muito mal, né? Porque 0,4, quanto que você está recebendo ali? Menos de R$2.000 para trabalhar por ano, é muito pouco. Mas vamos dizer que seja 0,4. Nesse caso aqui, então, dizendo que você, mesmo assim, aloca em COI, aloca em RV, só que você não faz tantas movimentações, você faz a mesma movimentação que um fee-based faria. Você aloca em renda fixa, aloca em fundos, geraria ali 0,40%. Você ainda assim poderia cobrar um fee-based menor, ou seja, 0,60%. O cliente receberia um cashback, entre aspas, porque não é bem um cashback, mas ele receberia esse valor aqui de volta, né, dessa comissão. E na verdade, ao invés de pagar 0,40 como ele estava pagando antes, agora ele estaria pagando 0,26, porque o que seria de comissão voltou. Ou seja, você está recebendo bem, porque você receberia 0,40 antes, agora está recebendo 0,60. E além disso, o cliente que pagava 0,40 agora paga 0,26. Bom, eu acho que agora ficou claro
como que o Fee-Based faz bem para o cliente e faz bem para você, que vai ter uma receita recorrente. O cliente vai pagar menos e vai saber que você está muito mais alinhado com ele. Só que ainda tem um outro problema, uma outra objeção que surge na cabeça de muitos assessores quando eu falo sobre isso, que é: tá, mas quantos clientes meus vão entender de fato que ele tem que ir para o Fee-Based, que isso vai ser bom? Eu vou ter que calcular isso toda vez na frente deles? Sim, seria legal você calcular para que ele entendesse, só que talvez na sua cabeça vai falar: pô, mas eu vou calcular e ele vai ver o quanto que eu ganhava, que eu alocava talvez em COI e agora eu não acredito, como é que eu faço isso? Bom, primeiro, você vai explicar para o seu cliente, você não precisa explicar que você fazia um modelo comissionado, que era um COI e que tudo mais, você não precisa explicar tudo isso. Se você explicar numa planilha simples, como eu expliquei, mostrando para ele que ele vai pagar mais barato, já vai ser interessante. Só que eu tenho um número muito importante para te dar. Por estar hoje aqui na Portfel Consultoria, eu consigo ver muito assessor migrando do modelo de assessoria para o modelo de consultoria, que no modelo de consultoria só é permitido o modelo de Fee-Based. E quando eles fazem essa movimentação, eu tenho um número de quanto que eles conseguem converter de clientes no Commission Based para clientes para o Fee Based. E esse número fica em torno de 50% a 80%. Então eu quero fazer uma outra simulação aqui com você, bem rápida, que é o seguinte: vamos imaginar que você aí mesmo na assessoria, você decida então pegar 50 milhões que você tem, vou fazer esse exemplo aqui como 50 milhões, e que você já tenha esse número de cabeça aqui que eu te passei, que é 50 a 80% dos clientes topam mudar para o modelo Fee-Based. Vamos supor que 50% desses clientes decidiram então mudar com você para o modelo Fee-Based aí mesmo na assessoria. E aí você então de 50 caiu para 25 milhões. Se você tinha um ROA de 0,40, vamos supor que você chegue, no Fee-Based cobrando 0,70. E aí, lembra da planilha que eu mostrei? Você está gerando mais valor para o seu cliente, cobrando mais, ou seja, ganhando mais, e o cliente está pagando menos, de acordo com o que eu mostrei agora há pouco. Então, no escritório, teria ficado 200 mil se você tivesse no modelo Commission com os seus 50 milhões que você estaria hoje. Só que se você converteu 50% que foram os 25 milhões, você então ficou ali com 175 mil reais de receita ainda escritório. Ou seja, 25 mil reais a menos do que você estaria. Já no bolso, no seu bolso como assessor, no modelo de commission estaria ali, considerando que é um repasse de 50%, você estaria ali com 100 mil reais ali no ano. Já no modelo Fee-Based, convertendo 50%, você estaria ali com 87.500. No mês daria uma diferença ali mais ou menos de R$1.000. Isso convertendo 50%, que é o mínimo que tem acontecido hoje dos assessores que estão migrando do Commission para o Fee-Based. Vamos pensar então que você converteu agora não só 50, que seria o mínimo, mas converteu 60. Você então já teria não só igualado, mas passado do valor mensal que você receberia. Ou seja, você perdeu 20 milhões porque aqueles clientes não toparam ir com você para o commission, só que agora você está com 30 milhões, ou seja, menos clientes, um patrimônio sim, um pouco menor do que o que você tinha, só que recebendo mais, com a grande vantagem de ter uma receita recorrente, ou seja, não mais precisando ficar correndo atrás de cliente para captar mais, ou cliente para trocar um produto que não tem tanta necessidade assim, ou seja, a cabeça muito mais tranquila, com uma receita maior, fazendo um trabalho bem mais alinhado com o seu cliente e o seu cliente também pagando menos. Percebe como mesmo você com uma base menor, você consegue ganhar mais? É sobre isso que eu quero falar com você agora. Mas se você não acredita em tudo isso que eu te falei, então assiste o Sérgio. Ele era assessor e fez justamente essa mesma transição que eu tô te convidando. Bom, eu sou o Sérgio, tenho 29 anos e atualmente atuo como consultor aqui na Portfel. Eu iniciei minha trajetória como engenheiro civil, não achei o mercado muito interessante, mas sempre fui amante do mercado financeiro. Surgiu a oportunidade de eu me tornar um assessor, né? Eu já tinha essa vontade não sabia por onde começar. Comecei a trabalhar no escritório de assessoria vinculado à XP, eu fazia a parte de back-office e depois eu descobri que eu tinha um pouco mais de aptidão comercial. Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo a minha independência e captando meus próprios clientes. E aí chegou um momento, onde eu
enxerguei que tanto para os meus clientes quanto para mim seria mais interessante esse modelo do Wealth, né, da consultoria. Eu achava o trabalho da assessoria interessante até pela questão da escala que você pode ter na profissão. Mas eu enxerguei também que o Wealth eu consigo ter uma escala ainda maior. No momento da transição, o escritório ele exerceu uma política de retenção, que é natural. A minha custódia anteriormente era de 60 milhões e eu consegui trazer aproximadamente 50 milhões. Eu já vinha comunicando aos meus clientes, devido a essa proximidade de relacionamento e tudo mais. Sempre prezei por não manter um relacionamento puramente comercial. Eu sempre quis ultrapassar essa barreira com base em confiança, em transparência, e aí eles já entendiam também que seria benéfico para eles. Me tornei amigo dos meus clientes mesmo. Alguns não contam, às vezes, assuntos financeiros, né, nem para o próprio cônjuge, e eles acabam se abrindo para mim. É como se fosse um porto seguro, né, um local seguro do seu cliente. Eu demorei, em relação a tempo, né, aproximadamente 45 dias. Foi muito simples, né, realizar isso. O que eu consigo lembrar da assessoria em comparação com a consultoria? Primeiro, porque os escritórios, principalmente no que eu trabalhava, ele tinha, sim, alguns incentivos que não eram coerentes com os objetivos dos meus clientes. Então, em alguns momentos, eu sentia que para eu me destacar dentro da sociedade, eu teria que comprometer um pouco da minha ética. Eu via que isso iria ferir o meu relacionamento com os meus clientes, principalmente aquele relacionamento de médio e longo prazo, até porque ninguém inicia essa carreira pensando, né, em ser um assessor, um consultor por 2, 3 anos. Já aqui eu não tenho nenhum tipo de pressão, eu trabalho de uma forma livre, espontânea. Acredito que a diligência que é feita, principalmente no âmbito do asset allocation dentro da portfólio, é muito saudável. Também por não focar em ROA, assim como os escritórios focam, mas sim no nível de satisfação, NPS, entrega de resultado. Isso para mim é fantástico, né? Me traz muito mais qualidade de vida, né? Que tem como resultado a qualidade do trabalho que eu venho fazendo. Em relação a medo da consultoria para poder realizar a transição, eu tinha algum receio, por exemplo, em relação a como seria o processo operacional, porque eu não conhecia muito bem. Porque pelo modelo de negócio eu já sabia que seria muito mais saudável. E essas dúvidas foram sanadas ao longo do tempo, né, do relacionamento que eu fui criando com outros consultores aqui da Portfel, e foi me trazendo segurança. Foi uma virada excelente, né? Acredito que tenha sido uma das maiores taxas de conversão, né, de assessoria para consultoria aqui da Portfel. Fica de exemplo, né, para quem tem esse receio. Eu não me imaginava assessor por mais 5 anos, mas como consultor eu me imagino por mais 20, 30 anos. Se você está se sentindo insatisfeito e passando por algum dos problemas que eu listei aqui, então eu quero te fazer um convite para você conhecer o modelo de trabalho da consultoria aqui do Grupo Primo, que é a Portfel. A Portfel, ela vem trabalhando para que não tenha non-solicit, para que não tenha non-compete, que foi justamente isso que mais me chamou a atenção e que fez com que eu fechasse com a Portfel, por exemplo. Porque se tivesse non-compete e non-solicit, por exemplo, de eu não poder levar cliente caso eu saísse, não poder levar algum profissional que eu trouxe para cá, eu trouxe essa pessoa. Eu falei, cara, eu quero que essa pessoa trabalhe comigo. E eu não posso falar com que essa pessoa vá para outro lugar caso eu esteja descontente com a Portfel. Então eu conversei muito aqui dentro e hoje a Portfel não tem um non-solicit baseado no teu network. Então vamos supor que você saiu aí do seu escritório, decidiu conhecer o modelo da Portfel, gostou, assim como vários outros assessores já fizeram esse movimento. Então, um belo dia, sei lá, daqui 3 anos, você fala assim, cara, não gosto mais da Portfel, cara, acho que não faz mais sentido. Tá tudo bem. Do mesmo jeito que a gente não prende cliente, quando o cliente assina contrato com a Portfel, ele não tem uma cláusula dizendo que caso ele saia, ele vai ter que pagar ainda mais 1 ano de consultoria. Não existe isso. A mesma coisa acontece com o profissional. Pô, se você não está contente na Portfel, eu acho que você não tem que estar na Portfel mesmo. Então, por isso é que o non-solicit, ele não tem que existir mesmo com base no teu network. Então, como eu disse, seria muito bom se existisse um escritório que não tivesse esse non-solicit e você pudesse levar tua mãe, teu pai, teus amigos, teu irmão, para onde você quiser. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui. Mas óbvio, isso não é um grande diferencial ainda da Portfel. O que eu vejo como um grande diferencial da Portfel? Se você hoje
tá pensando, eu quero sair, eu quero mudar para a consultoria da Portfel. Mas hoje existe um contrato de non-compete, de non-solicit, que me impede de ir. Então, a gente tem hoje uma análise jurídica que vai te direcionar e muitas das pessoas que a gente direcionou aqui, a gente percebeu que vários não paravam de pé. Nenhum contrato praticamente para de pé, porque os clientes já são seus. Os clientes, eles são soberanos. Se ele decidir ir para outro lugar, ele vai. Não tem quem segure. Então, por isso, a gente já tem uma análise jurídica também, que também vai te dar esse respaldo caso você queira, de fato, vir para a Portfel. A gente vai te ajudar com essa análise também. Uma outra coisa que me chamou muita atenção na Portfel foi a questão de você ser realmente autônomo. É engraçado, o que não deveria chamar tanta atenção assim, né? Mas olhando para o mercado e vendo que muitos assessores estavam descontentes porque não conseguiam se sentir autônomo. Ele tinha que cumprir um horário, tinha que estar à vista ali do sócio majoritário só para que ele visse que ele está trabalhando das 8 às 9 da noite. Pô, não faz muito sentido isso na minha cabeça. Mas isso acontece hoje, infelizmente, e tem muito assessor, inclusive, falando que está sentindo que escritórios estão bancarizando, né? Não sei se você já ouviu isso, mas pensando nisso, é que hoje eu olho para a Portfel e é o contrário, cara. Parece até meio maluco que eu vou falar agora, e quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas falam, cara, isso daí é papinho. E eu garanto para você que não é. Hoje, a Portfel, ela não quer que as pessoas fiquem no escritório todos os dias. Porque você é um prestador de serviço dentro da Portfel, assim como deveria ser numa assessoria, você é um prestador de serviço. Então, você não deve se comportar como um CLT de cumprir um horário, de bater cartão, de você ficar todos os dias no escritório. E a Portfel, entendendo isso, basicamente também se respaldando e não querendo que você fique todos os dias dentro do escritório. Sim, você pode vir aqui no Grupo Primo, inclusive, usar o branding do grupo a seu favor. Falar como, por exemplo, que você tem um cliente de 30 milhões, de 10 milhões e que você quer chamar o Perini para uma reunião. Pô, totalmente possível. Que eu quero chamar o Thiago, porque esse meu cliente, do meu network, ele é fã do Thiago. Pô, ele tem um valor relevante, por que não chamar o Thiago para fazer uma reunião como essa? Eu quero levar o cliente para conhecer o espaço que o Grupo Primo está hoje, os estúdios, onde que grava o PrimoCast. Pô, esse branding pode ser usado por você também. Então, é uma coisa muito relevante e que eu tenho visto até assessores, uma vez muito engraçado que aconteceu, um assessor me falou em um treinamento que ele estava perdendo o cliente para a Portfel, justamente porque o cliente era fã do Thiago, descobriu que o Thiago tem uma consultoria, então estava abrindo conta aqui na consultoria somente por conta de que ele era fã. Então tem um diferencial que muitas vezes a gente não consegue perceber, matematicamente falando. Mas o branding é muito forte e muito relevante a ponto de fazer com que um cliente que é fã do Thiago, que é fã do Perini, até porque hoje, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, hoje são os 2 maiores influencers de finanças do Brasil, quiçá do mundo. Por isso, muitas pessoas conhecem eles via YouTube, via podcast e acaba querendo se tornar cliente por conta disso. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem a cerejinha do bolo. Imagina só, hoje, no teu escritório, você sim tem o seu networking e eu sei que é muito difícil gerar leads alta renda. É muito complicado. Eu dou treinamento sobre isso todos os dias. Eu explico para a pessoa o que ela deve fazer, que deve ir lá jogar um beach tênis, deve jogar tênis, jogar golfe, vai numa charutaria, vai tomar uísque com pessoas desconhecidas para você arrumar um lead. Eu sei o quão difícil que é isso. E aí, por mais maluco que seja, hoje o Grupo Primo, por conseguir falar com muitas pessoas, hoje são mais de 20 milhões de pessoas sendo impactadas mensalmente, além de vender MBA e conseguir gerar mais de 100 mil leads numa venda de um MBA do Flávio Augusto, do Paulo Guedes, do Barsi e vários outros MBAs, a gente precisa de consultor para poder dar vazão para esses leads. Sim, eu sei que é meio maluco falar isso, né? Peraí, todo mundo precisa de lead. Vocês precisam de profissional para atender o lead. De fato, é isso que acontece, porque o negócio foi criado ao contrário, né? Aqui o Grupo Primo ele foi criado para vender um treinamento, seja do Thiago, do Perini, do MBA, da Finclass, e hoje todas essas pessoas, elas praticamente não foram abordadas. Só a Finclass tem mais de 100 mil assinantes e nem 1/3 disso foi abordado ainda porque a gente não tem consultor suficiente para abordar essa base. Ou seja,
se você topar realmente estar aqui com a gente, acontece eventos para a gente passar esses leads para as pessoas atenderem e mensalmente, semanalmente, diariamente é passado o lead no Salesforce. Imagina assim, você está aqui no seu computador, daqui a pouco aparece um lead. É isso que acontece. Eu gostaria muito que tivesse acontecido isso lá atrás comigo, e são poucos os escritórios que conseguem ter a geração de lead, ainda mais agora com a força que tem o ecossistema do grupo. Então, eu quero que você gere sim os seus leads network, que você consiga levar eles para onde você quiser, caso você queira levar eles, mas que também a gente consiga te dar um upgrade nessa carteira, que se você tem 30, 10, 15, 20 milhões, imagina só com os leads vindo do grupo que já são fãs, e é basicamente você fazer assim, pegar o telefone, ligar e falar: oi, tudo bom? Ah, você conhece o Thiago Negro, né? Você veio por ele e tal. Pô, que legal. Vamos marcar uma reunião, então? E é isso. Quanto tempo que a gente não demora para falar para um lead realmente que eu quero marcar uma reunião com ele, que ele tem que marcar uma reunião comigo? Aqui acontece muitas vezes em questão de 5 minutos já tem virado um lead. Bom, te passei bastante informação aqui e, como eu te disse, eu não te falei tudo isso só para te convidar, mas para te abrir os olhos do que está acontecendo no mercado. Tem muita assessoria até que está querendo abrir consultoria por entender que esse modelo está sendo mais favorável também para os próprios assessores que estão naquele escritório. Então, para você conhecer mais sobre esse modelo, não só, eu quero ir para Portfel, eu estou muito afim. Não, talvez não esteja e nem talvez faça tanto sentido assim, mas é importante você conhecer. Então eu quero te convidar para você conhecer a Portfel, entender no detalhe como é que funciona o contrato, como que você vai conseguir converter um cliente ou não, enfim, cada detalhe de como funciona a Portfel eu quero que você conheça, e aí para você conhecer e também para a gente conversar com você e entender se faz sentido esse modelo para você também. E se por um acaso você olhou para essa planilha aqui também e falou: pô, eu queria colocar os meus números, queria entender se os meus números vão encaixar nesse formato que eu apresentei. Então, conhecendo a Portfel, a gente também faz esse cálculo com você junto. E se fizer sentido, legal. Se não fizer sentido, tá tudo bem também. Assim você conheceu o novo modelo e agora você tem as cartas ainda mais na sua mão. Então você pode apertar nesse botão aqui embaixo e apertando nele vai abrir um formulário onde você não vai levar nem 5 minutos para preencher esse formulário. E ao terminar o preenchimento, então vai aparecer a agenda aqui do time da Portfel, onde você vai poder escolher o melhor horário para você, para fazer uma call, a gente conversar, se conhecer, entender se faz sentido para você, se faz sentido para a gente, você tirar suas dúvidas e aí ficar com as cartas ainda mais na sua mão para você poder tomar uma decisão, para onde que eu quero ir, o que eu posso fazer, quais são as minhas possibilidades. Bom, espero ver você aqui pelos corredores, seja como consultor Portfel ou não também, em algum treinamento. E a gente se vê por aí. Até breve, um grande abraço.